Olá, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre polímeros. Então, a palavra polímero vem da junção de muitas com partes. Para a gente formar um polímero, nós temos que ter várias partezinhas denominadas monômeros. Então, os monômeros eles podem ser iguais ou diferentes, porém, cada uma das molequinhas que se juntam para formar um polímero são denominadas monômeros. Materiais poliméricos são compostos orgânicos com composição química baseada em carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos, ou seja, os ametais, enxofre, cloro, etc. São grandes moléculas constituídas a partir da repetição de unidades químicas pequenas e simples, que são os monômeros que nós falamos anteriormente. Eles podem se apresentar em uma estrutura linear, ramificada ou interconectada. A polimerização é o nome dado ao processo no qual várias unidades de repetição de monômeros reagem para gerar cadeia de polímero. Então, nós temos duas principais reações químicas que acontecem para a formação dos polímeros: a reação de adição e reação de condensação. Então, várias partezinhas, quando vão se ligando e essas partes são iguais, nós podemos dizer que ocorre uma reação de polimerização. Então, aqui nós temos um exemplo do monômero aqui, que está se ligando a outros monômeros para formar o polímero. Classificação dos polímeros. Nós temos de origem natural e sintética, temos uma classificação segundo composição térmica, que são os termoplásticos, termofixos. Composição são os homopolímeros e copolímeros. Mecânica, que nós falamos sobre o tipo de polímeros, são plásticos, elastômeros e fibras. Os plásticos são os são os acrílicos. Elastômeros nós podemos relacionar com os pneus, tem uma certa elasticidade, e as fibras que são mais rígidas são os capacetes. Tem também aquelas para formação dos barcos, tem o casco do barco e também tem fibras bem rígidas formadas por polímeros e assim por diante. Quando a gente fala de origem natural, nós temos o amido e a celulose, que é a junção, olha só, olha o amido como ele é. Ele é formado por várias partezinhas iguais, por vários monômeros. E a celulose. Nós também temos as origens de origem sintética, que é o que a gente faz no laboratório. Os sintéticos são o polietileno, polipropileno, o teflon, PVC, as borrachas sintéticas, que são os pneus, PVA. Então, aqui nós temos um exemplo desse monômero aqui, que é o eteno. E quando ele forma uma reação de adição, ele perdeu a ligação dupla. Aqui é uma reação orgânica de adição. Nós adicionamos hidrogênio, H2, e então ele se tornou íntegro, ele se tornou uma molécula saturada, sem presença de dupla ligação. Então, aqui a gente, a partir do eteno, nós formamos o polietileno. As demais classificações, nós temos o térmico, polímeros térmicos, temos os termoplásticos, podem ser aquecidos e moldados, formados por monômeros que apresentam ligações lineares. Então, a gente está vendo aqui um exemplo, ó, esses macarrões aqui, eles estão representando os termoplásticos. E vocês podem observar que não tem ligação cruzada, eles não ficam presos uns aos outros. Eles só se embolam ali, mas eles não estão presos uns aos outros. Então, esses são os termoplásticos, são os mais maleáveis. E temos os termofixos, que degradam com o aquecimento, ficam rígidos. Então, se a gente adiciona um calor, eles ficam grudados um no outro, eles ficam duros. Então, aqui vocês conseguem já ver que houve uma formação de uma ligação onde um se prende ao outro. Isso confere resistência, a gente não consegue mexer ele muito bem, porque eles estão presos uns aos outros, formados por monômeros que apresentam ligações cruzadas. Então, esses são os termofixos. Então, é como se um estivesse presinho no outro.
Sobre a composição, nós temos os homopolímeros, que são formados por unidades de monômeros iguais. Olha, todas as bolinhas são amarelinhas, são idênticas, então são homopolímeros. E temos os copolímeros. Cada bolinha aqui, ó, tem uma característica. Então, eles formam os heteropolímeros e os homopolímeros formam os homopolímeros mesmo no caso. Então, copolímero e heteropolímero é a mesma coisa. São formados por monômeros diferentes, enquanto os homopolímeros são formados por monômeros iguais. Vamos para as reações de adição. As reações com os polímeros, as principais, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, tem a adição e a de compensação. Polímeros de adição são, aqui como exemplo, nós temos o Teflon e o PVC. Aqui a gente tinha o eteno, né, como eu falei anteriormente, ou etileno. O etileno, nós adicionamos H2 e ele perdeu a dupla ligação aqui, que tinha um carbono com o outro. E daí nós adicionamos duas ligações aqui simples. Daí eles vão se ligando uns aos outros. Então são várias unidades formando polietileno. Do etileno eu formei o polietileno, que são sequências de etilenos iguais, sem a dupla, tudo bem? Ele perdeu a dupla e começou a se ligar um ao outro, formando o polietileno. Aqui, no tetrafluoreto etileno, nós tínhamos a dupla ligação, a ligação foi perdida, foi rompida através de uma reação química e um tetrafluoreto etileno foi ligando ao outro, formando o Teflon. E por fim aqui nós temos o cloreto de vinila, que é o PVC. Mais uma vez, com a presença de um catalisador qualquer, temperatura elevada e alta pressão. E daí essa ligação aqui foi rompida e um elemento foi se ligando ao outro, formando o PVC. Então, uma reação de adição é o que nós estudamos lá em reações químicas. Em reações orgânicas, na verdade, nós temos uma dupla, onde ela é rompida com adição de H2, ou então adição de um outro polímero, de uma outra substância igual a ela, que no caso do polímero é isso que acontece. O etileno foi se ligando a outros etilenos, formando polietileno. O tetrafluoroetileno rompeu a dupla ligação e foi ligando a outros tetrafluoroetilenos, formando o Teflon. E aqui no cloreto de vinila, a mesma coisa. Quebrou a minha dupla ligação e um cloreto de vinila foi se ligando ao outro para formar o PVC. Sobre os polímeros de compensação, são formados pela união de monômeros diferentes e eliminam moléculas pequenas, geralmente água e HCl. O que eu vejo no Enem, água, tá bom? O Enem gosta muito da eliminação de água ou adição, tudo bem? Deixa eu explicar para vocês mais adiante com essa questão de adição. Aqui a gente tem as poliamidas, que são diácidos carboxílicos, ou seja, são estruturas onde eu tenho a presença de dois ácidos carboxílicos. Por isso que é diácido. Aqui, ó, a gente tem um ácido carboxílico aqui e o outro aqui. Ele vai reagir com uma molécula de amina. Aliás, diamina, tem a presença de dois grupamentos aminas. Então, aqui, ó, um grupamento aqui e um outro grupamento amina aqui, ó. O que vai acontecer? Eles vão se juntar, essas moléculas vão se juntar. Olha só, C-dupla-O aqui, da onde ele vem? Tá aqui, ó, C-dupla-O. Esse C-dupla-O, ele vai perder essa ligação com OH, essa ligação com OH some. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Agora fixem no C-dupla-O. Ó, C-dupla-O daqui, ó, da pontinha. Olha lá pro meu produto. Onde tem C-dupla-O? Aqui, ó. O que aconteceu? Esse OH saiu. Tudo bem? Agora vamos olhar aqui para amina. Olha só pro nitrogênio aqui, ó, do início da molécula. Vermelhinho. O que vai acontecer? Esse hidrogênio que está ligado ao nitrogênio vai sair, assim como o OH. Eles vão se juntar e formar água, eles eliminam água. No lugar do hidrogênio e no lugar do OH, eu adiciono o nitrogênio e o carbono.
Então, o nitrogênio vai se ligar ao carbono. O carbono perde o OH. O nitrogênio perde o hidrogênio. Daí, eu elimino a água e ligo uma molécula na outra. Então, C+O vai se ligar ao nitrogênio. Então, é assim que acontece na polímeros de condensação. Eu tenho ácidos carboxílicos que vão se ligar com grupamentos amina, formando amida. Isso daqui, ó, quando eu tenho C+O e no mesmo carbono eu tenho um nitrogênio, forma o grupamento amida. Eles vão se juntar. Então, os diácidos carboxílicos se juntam com as diaminas. Então, são vários grupamentos que vão se ligando. Um se liga ao outro, formando um polímero. Tudo bem? E daí eu consigo eliminar a água. De forma geral, nós temos ácido carboxílico, que vai se ligar com a amina, formando amida e água. A água ela vai ser eliminada. Camila, se eu tiver uma amida e quiser formar aminas e ácido carboxílico, se eu tenho um polímero e eu quero quebrar esse polímero e transformar ele no monômero que deu origem, é só fazer a reação ao contrário. Eu tenho a minha amida, vai reagir com a água e daí elas vão formar aminas e ácido carboxílico. Então, tanto eu transformo os monômeros em polímeros, quanto os polímeros eu transformo em monômeros quando eu faço a reação inversa. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Analisem com cuidado, pausem aí o vídeo, observem o que está acontecendo, o verdinho com verdinho, para onde vai. Observa na cor do nitrogênio, onde ele se ligou. Agora é um momento de reflexão. Segundo exemplo, nós temos diácidos carboxílicos mais diol. Então, nós temos um grupamento onde eu tenho, mais uma vez, ácido carboxílico nas laterais, nas pontas. Só que agora ele está ligado a uma estrutura onde eu tenho presença de álcool. Então, na verdade, um diálcool. OH e OH na minha estrutura. Tudo bem? Todo mundo nas extremidades. O que vai acontecer? Eu vou eliminar a água, mais uma vez, o OH vai roubar um hidrogênio do ácido carboxílico e vai eliminar a água. Tudo bem? Nesse momento em que ele perde o OH da parte dos álcools, né? Esse OH vai sumir. E do ácido carboxílico ficou ali o oxigênio precisando de um ligante, porque ele perdeu o hidrogênio para formar água. O que acontece? O diácido carboxílico se liga com esse álcool, formando o poliéster. Vou até apagar essa partezinha vermelha para vocês conseguirem observar melhor. Olha só, isso daqui se liga com o hidrogênio, formando a água. Tudo bem até aqui? Então, essa partezinha aqui, ó, some. Ela vai sumir. E o hidrogênio vai sumir também, porque eu formei água. O que sobrou? O R ligado a nada. Sobrou o oxigênio ligado a nada. O que vai acontecer? Eles vão se juntar. Quando eles se juntam, eles formam essa espécie aqui, ó. Que no caso, a função orgânica é éster, C+O ligado a um oxigênio. Estão conseguindo acompanhar, gente? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. E mais uma vez, como eles disse, na parte de condensação, ele vai estar sempre eliminando alguma coisa. Ou HCl ou água. No caso do Enem, eles gostam muito da eliminação de água. Mas saibam que também tem eliminação de outros componentes, como o HCl, tá bom? Beleza. Aqui nós temos a formação do PET. O que acontece? A gente tem o etilenoglicol. Aqui, ó, que ele tem nas extremidades grupamentos OH. E o ácido tereftalático, que ele tem o C+O ligado ao OH, que no caso é o meu ácido carboxílico, e na outra extremidade a mesma coisa, um outro ácido carboxílico.
Olha só, eliminei a água, representada dessa forma, com menuzinho e H2O. Quando eu elimino a água, o que acontece? Eu vou ligar o etilenoglicol no ácido tereftálico, formando politereftalato de etileno. Então, vamos observar melhor. Deixa eu apagar as coisas ali de cima. Olha só. Aqui eu tinha o meu ácido carboxílico. Na outra ponta, aqui ó, meu ácido carboxílico, sendo que o oxigênio perde o hidrogênio. Ó. Esse hidrogênio aqui ele sumiu. Ele saiu para se ligar com um OH e formar água. Né? Ele eliminou a água aqui ó, no processo. E daí, no lugar dele, no lugar do hidrogênio, que eu adicionei a minha parte dos carbonos, ó. Essa partezinha aqui, ó. Ela foi adicionada no lugar do hidrogênio. Então, eu formei ali a minha estrutura de um polímero que representa a garrafa PET. Então, aqui de forma geral, nós temos ácido carboxílico reagindo com o álcool, formando éster e água. E daí a questão pode te confundir, dizendo que ele quer formar ácido carboxílico e álcool. O que ele tem que fazer no polímero? Adicionar água, porque é reação inversa. Tudo bem? Deem uma pausa, analisem com cuidado esse slide aqui. Vamos às questões. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl, o cloreto de hidrogênio, entre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar gases provenientes da incineração em água dura, água de cal, água salobra, água destilada e água desmineralizada. Vamos lá, esse aqui é um problema que está acontecendo, né? No momento que ocorre a incineração, ele libera o HCl, que é um ácido forte, e ele quer neutralizar esse ácido forte. Quando ele neutraliza esse ácido forte, ele tem que borbulhar, ele está pedindo aqui, ó, ele quer canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração. Então, que ele vai borbulhar com o quê? Água dura é uma água cheia de sais. Então, o sal, geralmente, ele é neutro. Então, ele não vai alterar muito esse descarte, né? Ele não vai neutralizar muito bem esse HCl. Água de cal. O que seria cal, gente? Cal é CaO. Óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Que tipo de óxido ele é? Metal ligado ao oxigênio, eu formo um óxido básico. Óxidos básicos em água, o que acontece? Ó, mais H2O. Ó, ele tá borbulhando água de cal. Então, aqui a gente vai reagir a cal com uma água para ver o que acontece. Vai formar base. CaOH2. Então, nesse caso, se eu borbulho uma base num ácido, o que acontece? Eu neutralizo. Então, gabarito letra B. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno, PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado nas indústrias de refrigerante e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como o etilenoglicol, que é 1,2-etanodiol, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Então, ele tem o PET e ele quer transformar no etilenoglicol, ou seja, naquela estrutura onde eu tenho a presença de 2 grupamentos álcools. Ele é um diol. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção do etilenoglicol a partir do PET é a
solubilização dos objetos, combustão dos objetos, trituração dos objetos, hidrólise dos objetos e fusão dos objetos. Então, o que acontece? Nós temos aqui o nosso PET. Temos aqui o nosso PET. E ele quer formar o etanodiol, né, ou etileno glicol. O que acontece? Para a gente formar o PET, nós precisamos de quê? Lembrem-se, lembra da reação de condensação. Nós vamos ter um ácido carboxílico reagindo com um diol, com um álcool, que no caso é esse etileno glicol. Daí eu formo o PET e elimino água. Só que eu tenho o PET e quero transformar no álcool, no diálcool, diol também, vocês podem chamar, como vocês quiserem chamar. Então, eu tenho que fazer a reação inversa. Se eu elimino o PET e a água e eu quero voltar para quem me produziu, para quem me formou, para os reagentes, o que acontece? Eu pego o meu PET e reajo com a água, porque daí eu tenho como origem, eu formo quem? O ácido carboxílico e o etileno glicol. Eu faço a reação inversa. Nesse caso, eu faço uma hidrólise. Eu adiciono água. Gabarito, letra D. Quem tiver dúvida, gente, pode me perguntar sobre essa questão que a gente faz passo a passo. Tudo bem? Vocês podem me procurar. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura, estão relacionados às estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Acrilamida, cloreto de vinila, estireno, etileno e propileno. Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é polietileno, poliestireno, polipropileno, poliacrilamida e policloreto de vinila. Primeiro de tudo, vamos ver aqui. Olha para o estireno, etileno e propileno. São estruturas que são formadas apenas por carbonos e hidrogênios, ou seja, são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são apolares. Se eles são apolares, eles não se misturam em água. Eles não solubilizam em água. Lembrem-se, semelhante dissolve semelhante. Se eu tenho um elemento apolar, ele só vai misturar em coisas apolares. Tudo bem? Então, estireno, etileno e propileno estão fora. Vamos analisar aqui a acrilamida e cloreto de vinila. Uma coisa que pode contribuir com a solubilidade dos produtos, primeiro de tudo, quantidade de carbono. Se eu tenho uma estrutura pequenininha, é mais fácil dela ser solúvel em água. Então, a acrilamida e cloreto de vinila tem 1, 2, 3 carbonos. Esse daqui tem 1, 2 carbonos. Então, são estruturas pequenas. Quando eu tenho abaixo de 3 carbonos e eu tiver a presença de um ametal, de algum elemento eletronegativo, eu tenho possibilidade de ser solúvel em água. Então, o cloreto de vinila, ele tem a presença de um cloro aqui. Ele é super eletronegativo. Então, ele vai conferir uma solubilidade em água. O acrilamida, ele tem a presença do nitrogênio e do oxigênio. Então, ele vai ser mais solúvel em água que o cloropropileno. Então, no caso, a poliacrilamida, ela vai apresentar uma solubilidade em água maior que o cloreto de vinila, por conta dos elementos que compõem a molécula, por conta dos ametais presentes na estrutura. Ametais super eletronegativos. Tudo bem? Então, o nosso gabarito vai ficar sendo a letra D. Poliacrilamida. E é isso, gente. Acabamos nossa aula de polímeros. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula.